Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria enorme poder compartilhar mais uma vez, agora de forma diferente, em vídeo, compartilhar com vocês a palavra do Senhor, dar continuidade no estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Daremos continuidade a partir do versículo 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11. Acompanhe aí comigo a leitura do texto. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Vamos orar. Senhor, graças te damos por a tua palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo que temos aqui agora de poder estudar. Te louvamos, ó Deus, nos ensine, nos alimente, em nome de Jesus. Fale conosco, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Eu gostaria de falar sobre prestígio, não do chocolate, mas do prestígio pessoal, onde muitos buscam incansavelmente isso. O prestígio, meus irmãos, é para muitos a maior tentação. Ser admirado, ser respeitado, ter poder, sentar-se numa plataforma bem alta, ser consultado por alguns, por outros, ser reconhecido pelo nome, por sua fisionomia, ser exaltado, ter fama e até ser adulado por alguns. Tudo isso constitui, para muitos, o alvo primordial de sua vida. Busca incansavelmente essas coisas. Até passam por cima de pessoas para conquistar esse status. Mas o cristão não deve e não pode viver assim. Quando ele realiza alguma obra, faz alguma coisa no reino, ele não faz para que os outros vejam, ele rendam honras, mas sim para que glorifiquem o Pai que está nos céus. E é o que veremos hoje, nessa porção da palavra de Deus. Veremos Jesus dando-nos uma lição linda a respeito disso. Volte os olhos ao versículo 9, por favor. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Podemos aprender aqui uma primeira lição, que a exaltação de Jesus é uma obra de Deus. Pelo que também Deus o exaltou, o versículo nos mostra. Paulo está fazendo aqui uma transição daquilo que Jesus fez para aquilo que Deus, o Pai, fez. E aquilo que Jesus fez, nós vimos na semana passada, a sua sujeição, a forma como ele viveu, se entregou. Nós vimos isso. A transição que está acontecendo aqui acontece no sentido de que aquele que se humilhou agora está sendo exaltado. Só que o caminho para essa exaltação foi o caminho do Gólgota, da cruz. Irmãos, a Bíblia é a ferramenta mais preciosa que podemos ter. Disse certo alguém que a Bíblia é a bússola do navegador, aquela que conduz. Ela é alimento que nutre as nossas vidas e nutre a nossa alma. E graças ao Senhor, nós a temos em nossas mãos. Que Deus maravilhoso. E é interessante que aquele que foi humilhado, agora está sendo exaltado. O texto nos mostra isso. Jesus, nosso Senhor, fala sobre isso em diversos textos. Lucas capítulo 14 e outros mais,
nos revelam que Deus exalta aqueles que se humilham. Prova disso é o que está acontecendo, é o que Paulo está relatando, é o que aconteceu. E foi por causa da humilhação de Jesus e do sofrimento dele é que ele recebe a recompensa. Deus não deixa Jesus na sepultura, mas o leva de volta para o céu. E mais, o glorifica. Observe o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3. Diz assim o texto: Ele que é o resplendor da glória, a exalta expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, como ele fez a purificação dos pecados, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Após ter feito isso, Deus o exaltou sobremaneira e fez com que ele se assentasse à direita da majestade, lá nas alturas, conforme o texto nos diz. Deus deu a Jesus toda a autoridade, irmãos, no céu e na terra. Deu a ele a autoridade para julgar. João, capítulo 5, versículo 22. E também o fez como Senhor sobre vivos e mortos, conforme Paulo nos apresenta lá em Romanos, capítulo 14, versículo 9. E mais, o faz assentar à direita de Deus. Nesses três mundos, no céu, na terra e debaixo da terra, e o constitui como cabeça da igreja, conforme o texto da carta do próprio apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 20 até o versículo 22, que diz assim: Deus o Pai o ressuscitou dos mortos, fazendo-o sentar-se à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de tudo e de todo nome que se pode referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todos, e o deu à igreja. É importante destacar que essa exaltação que Paulo está nos mostrando na carta dele aos Filipenses, a partir do versículo 9, que essa exaltação ela acontece apenas na natureza humana de Cristo. De repente um pastor qualquer dia desse pode nos ensinar a respeito dessas duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. Algo maravilhoso iremos aprender a respeito. Mas o ponto é que essa exaltação ela acontece apenas na natureza humana de Jesus. Porque a natureza divina não perdeu nada. E por não ter perdido nada, não tem por que ser restituída de algo. O versículo 9, Paulo continua. Vai nos dizer que Deus o exaltou sobremaneira. Ou seja, Jesus homem foi exaltado. E a expressão que Paulo usa aqui, sobremaneira, e que foi usada apenas uma vez, tem um sentido único aqui, de que Jesus foi exaltado, ou melhor, super exaltado. Uma exaltação nunca vista, incomparável. E ele não foi só super exaltado, mas também recebeu um nome, conforme o versículo 9 nos diz. E é nesse nome, no nome de Jesus, que ele próprio, o Senhor Jesus, dá à igreja o direito de fazer uso dele. Nesse nome, irmãos, no nome de Jesus, pessoas são curadas, os perdidos encontram caminho, os que creem são perdoados, os presos são libertos. E é nesse nome que você foi salvo, que eu fui salvo, que você foi curado, que você foi perdoado, liberto. Fruto, meu irmão, da obra redentora de Cristo. E ao nome de Cristo Jesus, todos se renderão. Observe o versículo 10.
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Chegará um dia que todos, no céu, na terra, debaixo da terra, fará uso do que chamamos de profissão de fé, muito conhecida por nós presbiterianos, a pública profissão de fé. Virá um dia que todos farão isso e dirão e reconhecerão Jesus Cristo como Senhor. Os redimidos, aqueles que foram alcançados com graça, farão isso com muita alegria, com gozo. Já os condenados, que não se dobraram, que não reconheceram, também o reconhecerão como Senhor, mas farão isso com muito medo, com profunda tristeza. No versículo 11, irmãos, também vai nos dizer que, além de todo do joelho, como diz o versículo 10, o 11 diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. O que isso quer dizer? Que todos os povos, todas as línguas, todas as nações, universalmente, publicamente confessará que Jesus Cristo é Senhor. Meus irmãos, destacar que isso não significa que todos serão salvos, conforme alguns pregam por aí. Só serão salvos aqueles que foram dados pelo Deus Pai ao Deus Filho, conforme o Evangelho de João vai nos dizer lá no capítulo 17, versículo 2. Jesus dizendo ao Pai: Pai, assim como me conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Olha o versículo 9 desse mesmo capítulo. E por eles, por eles, Pai, aquele que o Senhor me deu, que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Deus o Pai dá ao Deus Filho um povo, e nós fazemos parte disso, meus irmãos. E com isso eu termino dizendo que a exaltação de Jesus tem um propósito. Em primeiro lugar, é que todo o universo reconhecerá que Jesus Cristo é Senhor, é Deus. Deus o Pai o exaltou, fazendo-o assentar ao seu lado. Deus o Pai faz Senhor absoluto do universo. Mas também, segundo, e esse é um ponto importantíssimo para tirarmos lições, que o propósito da exaltação de Jesus foi a glória do Pai, conforme o versículo 11 da carta aos Filipenses nos mostra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória do Pai. O propósito da exaltação de Jesus é esse. O propósito final de todas as coisas é que o Pai seja glorificado. Cristo se humilha, suportando a cruz para a glória do Pai. A vida toda de Jesus nessa terra foi de servo, com o propósito de fazer com que aqueles que o Pai lhe deu fosse perdoado. Nós fazemos parte disso. Quando Jesus disse naquela cruz, está consumado, é como se ele estivesse nos selando com o seu próprio sangue, aspergido sobre nós, garantindo a nós a eternidade com ele. É o que foi dito lá no Evangelho de João, capítulo 17. Peço para que leia todo o capítulo 17 do Evangelho de João. Aquilo que foi quebrado lá no jardim pelos nossos pais, Adão e Eva. O elo que foi quebrado. Agora, em Cristo, através da sua exaltação, está sendo novamente religado através da vida de Jesus. E cabe a nós, eu e você, viver uma vida de inteira gratidão, de louvor, de adoração, de submissão.
pois Ele é Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. É Ele e para Ele são todas as coisas. Nesse nome, irmãos, é no nome de Cristo Jesus que as coisas acontecem. E esse é o propósito de Paulo na orientação à sua igreja. É em Cristo, é no nome dEle, para Ele, para a glória dEle. Fazendo assim, nós estamos exaltando o Pai conforme o exemplo do nosso Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Ele se submete a tudo isso para a glória do Pai. O propósito, além da glória dada ao Pai, é de nos redimir, purificando as nossas vidas, para que um dia pudéssemos estar e estaremos com Ele na eternidade. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós temos vida e vida em abundância. E nele, Senhor, um dia estaremos na eternidade, desfrutando, ó Deus, da presença dEle. O nosso Senhor que nos salvou, que nos libertou das trevas, do inferno. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado. Nós nos rendemos ante a majestade do seu amor, a majestade do teu poder. Obrigado. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é Senhor. Confessamos que o Senhor é Senhor das nossas vidas e que está acima de tudo e de todos. Acima de todos os governos, de todos os reis, de toda doença, de toda enfermidade, de todos os problemas. Nós reconhecemos isso. E que maravilha é poder descansar nesse Deus, nesse Senhor. Obrigado, obrigado, Pai, porque hoje temos a certeza da salvação através de Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado. No nome santo e perfeito de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Tenha um ótimo restante de semana. Que Deus nos guarde e nos faça servos como Ele e instrumento nas suas mãos para levar esse nome que cura, que liberta a outros. Um grande abraço. Fiquem com Deus.